estamos na iminência de uma guerra. Sim ou não? Como é que a igreja deveria estar vendo isso? Estar perto ou distante não é um problema do outro. Longe, em qualquer outro país, não é um problema de outra pessoa. É de quem? Por que o mundo está assim? Dê uma olhadinha, em face disso, alguns homens do mundo estão tentando tomar providências. Algumas pessoas poderosas estão dizendo assim: precisamos resolver o problema do mundo. Uma fatia de controladores do mundo, como BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Sweet Global, entre outros, alguns dizem as 12 famílias mais importantes do mundo, estão dizendo: não dá para continuar do jeito que está, porque a sociedade está com um problema. Precisamos reconstruir, porque quem está estragando o planeta são seres humanos incapazes, seres humanos que estão vivendo da forma errada. O que isso quer dizer? Algumas pessoas capazes, inteligentes, disseram: vamos precisar reconstruir o planeta, porque senão nós vamos perder o planeta. Irmãos, o que isso levou o pessoal a fazer? Disseram: nós não podemos matar os seres humanos, mas vamos precisar arrumar os seres humanos para poder acertar o planeta. Para isso vamos precisar desconstruir essa sociedade para criar uma outra sociedade. Irmãos, quando você vê o pessoal comendo errado, vestindo errado, vivendo errado, entrando na vida de forma completamente errada, você pensa: de onde veio isso? Senhores, vocês não têm ideia do que é que algumas pessoas estão fazendo para tirar da sua cabeça e da minha uma série de informações que são muito importantes para nós chegarmos no final do tempo do fim. Deixa eu comentar um detalhe. Tudo que você vê e pensa deve ser analisado segundo o grande conflito, segundo o que a palavra de Deus disse que aconteceria. Olhe só, o que é uma desconstrução de valores? Eles disseram o seguinte: o ser humano, do jeito que viveu até agora, só destruiu o planeta. Então o planeta é bom, o que está errado são as pessoas em cima, mas nós não podemos matá-las. O que nós vamos precisar é fazer com que eles mudem a maneira de pensar. Seria mais ou menos como tentar quebrar todo este planeta e refazer de novo. Desconstrução da sociedade. Para você conseguir fazer isso, quem de vocês já ouviu falar disto? Building back better. Quem já ouviu falar disso? Reconstruindo de novo, fazer novamente, reconstruir. Com esta ideia que começou com alguns homens, e a gente pensa que tem a ver com Biden, e na verdade não tem só a ver com ele. Começou a ser pregado nas faculdades de sociologia no planeta todo há mais de 30 anos. A realidade é que o planeta está sendo desconstruído devagarinho, de pouquinho. Os conceitos humanos estão sendo desconstruídos. Por isso o tal do grande reset. Recomeçar, acabar tudo e começar de novo. Refazer o planeta. Com essa ideia, para que seja preciso desconstruir, é preciso ir nos pilares disso que precisa ser reconstruído. Para você quebrar uma construção, é preciso estragar o pilar. E quais são os pilares da sociedade? Quais são os pilares da sociedade? Primeiro, o que você entende por direito. O que é que você entende por lei? Quais são as leis que são importantes? O segundo pilar, os padrões morais de alguém. O que o cristianismo trouxe para nós e também o que a cultura judaica cristã trouxe para a gente. É preciso desconstruir essa ideia do que é moral. E também o padrão de beleza. Você fala: por que padrão de beleza, Maísa? Por que é importante destruir? Por que os homens importantes disseram que precisamos desconstruir o padrão de beleza? Irmãos, quando a gente entende isso, a gente toma um susto. Porque na verdade, o que o povo está fazendo hoje não é nada mais, nada menos do que o que o Senhor Deus tinha escrito no livro de Daniel, que um poder faria na terra. Quer ver? Dá uma olhadinha. Como é que se desconstrói o direito? Há uma diferença na mente dos grandes homens entre direito e justiça. Eles dizem: o mundo mudou tanto que é preciso analisar o que é direito. E justo para o mundo todo, não só para um grupo de pessoas. O que isso te parece? Se por acaso for justo e correto para um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas precisam ser eliminados.
eliminados. Irmãos, eu estou dizendo para vocês o que está escrito. Te assusta agora? Olha o que se diz hoje que é lei. Lei é o que entende quem está no poder. Quem estiver no poder, agora diz, isso é lei. Ou então, isso não é mais lei. Um homem, uma pessoa hoje pode dizer o que é lei e o que é justiça e o que é direito. Olha só a frase. Teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Só que justiça, segundo o mundo, é aquilo que for bom para todo mundo, não só para um grupo. O que isso te faz pensar? Outro conceito. Tentando desestruturar a moralidade cristã, o que nós recebemos dos conceitos judaicos, se desconstruiu a moral judaica cristã da seguinte maneira: feminilização do homem. O homem hoje em dia não precisa ser homem. E masculinização da mulher, porque ela precisa ser mais firme, mais dura para enfrentar a vida. Um adulto infantilizado, infantilizar pessoas adultas, elas não precisam ter tantas responsabilidades como está pedindo, e sexualizar as criancinhas. Estas são as leis que ensinam como é que vai desestabilizar a moral. Gente, hoje em dia, infelizmente, esta ideia realmente venceu. Quando você observa que não existe mais um quadro claro entre um homem e uma mulher, você pensa, como isso afeta a igreja? De que jeito que isso acontece? Hoje em dia se tem a ideia de vários tipos de ideologia para representar um homem e uma mulher. E aí seus filhos não sabem exatamente para onde ir. Eles têm algumas opções do que podem ser. Esta é a realidade do que a igreja está enfrentando. Mas como é que se quebra o padrão de beleza? Eu vou te perguntar, isso aí é bonito? É bonito? Mas isso é considerado arte. Isso é arte. E muito dinheiro se gasta para fazer isso. Deixa eu me comentar um detalhe. Em contrapartida, olha como estão os brinquedos de nossas crianças. Os brinquedos são feios. Irmãos, isso é a ideia de que o feio é belo. Agora presta atenção para onde isso vai. Dê uma olhada nesta moda. Você fala, mas Maísa, quem que vai ter coragem de se vestir assim? Mas este tipo de roupa que você está vendo movimenta milhões de dólares no mundo. Nós acabamos de vir, meu esposo e eu, da Itália. Nós estivemos fazendo uns trabalhos fora, que todo ano a gente vai fazer, na França, na Itália, alguns países da Europa. E nós ficamos impressionados com algumas situações. A quantidade de dinheiro que se gasta com isso daí. Você fala, mas ninguém vai vestir isso. É que este padrão de beleza, que algumas pessoas dizem que é importante, leva a esse tipo de posição. Porque quando quebra na sua cabeça a ideia do normal, você pode chegar a isso. Aí você diz, mas Maísa, isso é só no mundo da moda. Não é. Nós vimos vários homens vestidos de saias vestidos. Homens. Nós acabamos de ver de lá, tem 15 dias. Mulheres vestidas dessa maneira, você encontra várias ou poucas? Muitas. E você não precisa ir para a Europa para ver isso. Você observa isso em todos os lugares. Os padrões foram modificados. A Igreja Católica está fazendo um estudo muito interessante. Olha o estudo que a Igreja Católica está fazendo. Por que se usa roupas rasgadas? O que acontece que as pessoas hoje não têm vergonha de usar uma roupa esburacada? Por que ela não liga? Aí você pode dizer, Maísa, mas é normal hoje, não tem problema. Irmãos, vocês acham que essas pessoas estão usando essa roupa por pobreza? Elas estão usando essas roupas por pobreza? Antigamente a gente morria de vergonha se tinha um pedacinho estragado na nossa roupa. Se alguma coisa não estava... O que foi que mudou a sociedade? O que foi que aconteceu para fazer transformação? Essas criancinhas que vocês estão vendo não são mendigos. Eles fazem parte de uma propaganda de uma marca famosa que tem roupas rasgadas. O que é isso? É uma agressão estética. É um resultado do que se está fazendo para mudar a nossa mente. E qual é o resultado disso? Para que se faz isso? Isso, irmão, quando você chega na igreja e abre uma Bíblia, quando você chega e abre o espírito de profecia, as pessoas elas se sentem agredidas porque o que elas ouvem não é o que elas estão
iguais, vivem diferente. Qual é o resultado disso? Desconstrução das emoções humanas. O que era importante antes, não é importante hoje. O que antes parecia certo, hoje é errado, e vice-versa. Sim ou não? Quantos aqui estão observando isso? Levanta a mão que eu quero ver. Vocês todos estão observando isso. Isso é a desconstrução das emoções humanas. As pessoas hoje são talhadas como inadequadas se elas sentirem do jeito certo, se elas forem percebidas do jeito certo. E para que isso? Para que você, descontrolado emocionalmente, você não tenha apego. Olha esta linguagem. Pegue, mas não se apegue. Isso é verdade ou não? Mas desde quando isso apareceu? Knights que já dizia isso. Gente, isso não é de agora, tem mais de 100 anos. Tem muito tempo que foi começado esse tipo de inadequação das emoções humanas. Pega, mas não se apega. Os relacionamentos são voláteis, são passageiros, são sem sentido. Isso vai gerando um vazio terrível. As pessoas ficam, mas elas não querem compromisso. Vocês não têm ideia como é terrível isso. Estamos sendo desconstruídos, irmãos. Os seres humanos estão sendo desconstruídos em seus valores mais importantes e principais da história. Vejo a dor do outro, mas eu não enxergo porque eu não faço nada. Por isso as pessoas morrem de frio em São Paulo. Meus valores frente ao que é direito não são um princípio, são somente uma circunstância. Se por acaso o mundo mudar, meu direito muda, a lei muda dentro da minha cabeça. Olha como somos desconstruídos. A beleza não é mais do que a natureza mostra. Existe beleza no feio, no obtuso, no desconexo. As coisas meio estranhas, meio feias, um cabelo horrível, um corpo feio, a maneira de vestir feia. As pessoas não ligam mais. Agora presta atenção. Estou com alguém e não estou, porque me sinto disponível para outro também. Essa é a marca da sociedade doente. Essa é a marca da sociedade para a qual o Senhor Deus nos trouxe. Meus valores já são volúveis, passageiros e fáceis de serem transferidos para outra pessoa. Isso nós estamos regredindo em humanidade. Se eu não sei como o outro é, então eu não sei como eu sou. O que isso quer dizer? Eu estou me desfazendo dentro de uma sociedade estranha, dentro de uma sociedade onde eu estou sendo desconstruído. Mas qual é a solução para isso? Você acha que o pecado pegou Deus de surpresa? Sim ou não? Você acha que Deus não tinha uma saída para essa época dantesca que estamos vivendo? Você e eu estamos vivendo isso. Você foi chamado para ser líder nessa hora de miséria. Você faz parte de uma igreja onde quando você abre a Bíblia, você pode sofrer retaliações. Isso vai piorar, sim ou não? Mas quem tem a solução? Quem tem a solução para estes problemas que estamos passando como humanidade? Você já viu que estão desconstruindo os nossos valores. E não é de agora. Há anos estão desconstruindo os valores da humanidade. E é gradativo. Uma das coisas que Satanás tem é que ele é um dos pecados que ele não possui, né? Ele não é preguiçoso. Ele gosta de trabalhar e ele trabalha muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem a solução? A ONU? A ONU tem a solução, irmãos? Peraí, é um valor mundial. A ONU existe há muito tempo e foi criada para dar soluções, mas ela tem soluções? A ONU, desde que foi criada, tem lutado, mas veja quantas guerras nós já tivemos. Eles não conseguem parar epidemias e não conseguem parar nada. Sim ou não? Sim. Mais fácil desnaturalizar o plutônio, olha o que eu vou te falar, do que tirar a maldade do coração do homem. A ONU não consegue. Quanto mais tecnologia, mais mortos e depravados a sociedade possui. A ONU não consegue resolver o problema de paz mundial. A medicina não consegue resolver o problema de saúde. Sim ou não? Sim. Me diga, aonde está? Você ia no médico quando você tinha tempo e condição de ir a um médico. Ele perguntava o que você tem. Sim ou não? Sim. E depois ele te dizia, toma isso daqui ou vai fazer esse exame. As pessoas não têm mais solução. A medicina não tem solução. A tecnologia não consegue dar sabedoria. Sabe por quê? Porque não tem como. Não existe.
O que eu estou querendo dizer? A Casa Branca não tem solução. Entra um homem e sai homem, não dão solução. A ciência não traz resposta. Todo o ouro da terra não consegue dar solução nem resposta. Porque o problema do homem não é físico, irmãos. O mal do homem qual é? Quem é que tem resposta? Se a ONU não tem, a medicina não tem. Posso dar o nome de homens poderosos como Freud, Lacan, Marx, Voltaire. Posso dizer Pasteur, Aristóteles, Platão, Sócrates. Os ricos e os influentes, sábios e filósofos. Ninguém tem solução. Se tivesse, eles já teriam trazido. Estão fazendo a última tentativa de tentar mudar a sociedade, mas não vão conseguir. Quem tem a solução? A igreja tem a solução, irmãos. A igreja tem a solução e eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque o câncer do mundo é o pecado. O pecado mata o homem. É o pecado que gera a guerra, a enfermidade, a morte, a corrupção, o escândalo, a tristeza, a depressão e o suicídio. Só uma instituição existe que tem o antídoto para o problema do mundo agora. Só uma instituição tem a cura. Só uma instituição. Não é a ONU, não é a ciência e não custa dinheiro. O antídoto está nas mãos da igreja. Só ela tem o antídoto. A doença é o pecado e o antídoto é o evangelho da graça. Amém. Só você e eu que possuímos, porque fazemos parte da igreja. Amém. Estes homens, Freud, Lacan, Pasteur, nenhum deles tiveram o que você e eu temos. Nenhum. Eles não possuíram o que você e eu temos. Você tem a mais sublime vacina. Você tem o mais elevado remédio. Você tem nas suas mãos o que Deus pensou quando Ele imaginou e quando Ele viu, quando Ele previu a miséria que o mundo estaria. Nada que eles possuíam faziam parte a um único pecador que tem Jesus. O sacro santo evangelho eterno. Você tem um antídoto para nações inteiras serem transformadas. É o evangelho que o Senhor Deus concedeu e permitiu que a igreja adventista tivesse. Aí você pode me dizer, mas por que você não está falando de outras igrejas? Olhe para cá, irmãos queridos. Irmãos, se nós lideramos a igreja e não entendemos o que é a igreja adventista, nós estamos passando por um problema terrível. Sabe o que é a igreja adventista? Deus tem o povo dele em muitos lugares, sim ou não? Sim. Deus tem o povo dele nas igrejas evangélicas? Sim. Deus tem o povo dele na igreja católica? Sim. Deus tem o povo dele em vários lugares, mas a igreja de Deus é a igreja adventista. Quando Jesus comentou isso, ele disse o seguinte, olha, eu tenho outras ovelhas, como é? Que não estão nesse aprisco. Existe um aprisco que é dele, a mim me convém. E ele disse assim, sai dela, é outro grupo de pessoas. O Senhor Deus tem gente em todo lugar, mas é para vir para o aprisco. E esta é a igreja do Senhor que tem o poder, da qual o Senhor Deus está dizendo, você, eu fiz nascer para vir trabalhar na minha igreja vitoriosa, na igreja que eu tenho. Irmãos, vamos ler juntos isso daqui. Olha o que o Senhor Deus diz. O egoísmo, a desonestidade e os vários pecados que predominam nesta época degenerada têm embotado sentidos para as coisas eternas, de maneira que a verdade de Deus não é discernida. Eu quando li isso daí, eu fiquei pensando, isso é para gente de fora. Vocês acham que é para gente de fora? Eu queria, por isso que eu coloquei ali onde está, para você correr atrás e ver. Não foi escrito para gente de fora, isso aí foi escrito para líderes. Os desvios afetivos e de sexualidade atingem as pessoas mais sensíveis e extraordinárias da humanidade. O Todo-Poderoso Pai bondoso tem amor que cura essas pessoas. Sabe de quem é essa frase? Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que estamos aceitando dentro da igreja, dizendo que é um meio de solução e nunca foi um meio de solução para aquilo que o Senhor Deus está pensando em trazer para nós. Dá uma olhada nisso aqui.
a mente dos homens estão sendo controladas pelos anjos maus ou pelo poder dos anjos de Deus. Nossa mente é entregue ou ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E seria bom saber onde nos encontramos hoje. Como é importante saber quem está controlando os seus conceitos, quem está trabalhando com a sua mente, quem está trabalhando com o seu, na sua maneira de ver, como líder da igreja de Deus. Olhe bem, vamos ler juntos a primeira frase, vamos lá. A igreja recebe pecadores, é formada por pecadores, mas não representa pecadores. Olha a segunda frase. A igreja não é uma ONG, uma associação filantrópica e tampouco uma convenção política. O que a igreja é? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. A igreja é no reino das trevas. O caminho do arrependimento, confissão e um novo nascimento através da graça de Jesus e do poder do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, mas qual é o problema que estamos enfrentando? A fraqueza dos cristãos modernos é que eles se sentem à vontade no mundo. O mundo em decadência, irmãos. O mundo indo à bancarrota. Olha só. Se os amigos não andarão no caminho estreito conosco, nós não devemos andar no caminho largo para agradá-los. Temos que pedir a Deus que Deus nos conceda um jeito de trabalhar com essas diferenças, de maneira que as diferenças não sejam a nossa marca principal. Porque nós já temos a marca principal. Dá uma olhada ao que vocês estão vendo aí. Eu tentei tirar foto do negócio, porque eu estava tentando colocar as provas, escriturísticas nesse material, mas dá uma olhada nisso. Satanistas criam um curso infantil para contrapor ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Vocês acham que demora quanto tempo para isso entrar no nosso país? Quanto tempo? E se eu disser que já está aqui? E se eu disser para vocês que nós já temos esta situação? Irmãos, nós temos mais luz que qualquer outra época. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você acha que sabia mais? Adão ou você? Que tinha mais acesso a conhecimento? Adão ou você? Adão. Para pensar. Vamos pular para Noé. Quem que você acha que tinha mais condição? Aquele homem, o pregoeiro da justiça. Ele sabia. Você ou Noé? Bora. Passa para Abraão agora. O pai da fé. Quem que você acha que teve mais acesso a conhecimento, ao entender todas as coisas? Você. Moisés, nem Moisés teve acesso a tudo. Nem Daniel escreveu uma série de coisas, mas ele não viu o que você viu. Nem João do Apocalipse. Irmãos queridos, nós temos muito mais que qualquer outra geração. Dá uma lida nesse texto aqui. Alegamos, vamos 1, 2, 3, eu preciso que você me ajude, vamos lá? Alegamos possuir maior soma de verdades do que as outras igrejas. Porém, se essa convicção não conduzir a maior consagração de nossa parte e uma vida mais pura e mais santa do que proveito será, melhor seria, nesse caso, que nunca tivéssemos recebido a luz da verdade do que, professando aceitá-la, não sermos por ela santificados. Qual é o maior desejo de Deus? Qual é o maior desejo do Deus do universo? Qual é o maior desejo dele? Irmãos, em nome do Filho de Deus, em nome do Filho de Deus, o fim reservado ao homem não é saúde, não é felicidade e nem é dinheiro. O fim reservado ao homem não é saúde, não é felicidade nem dinheiro. É possível que você adoeça, sim ou não? Sim. É possível que você não tenha felicidade aqui. Cuidado com essa fala, a fala terrível. Se estiver feliz, tudo bem. Não é verdade? Essa é uma fala mentirosa, de uma fase terrível diante do mundo agora.
Irmãos queridos, não é felicidade o fim reservado a nós nesse final. E também não é dinheiro. Para ser bem honesta, se você se entregar ao poder do Senhor, vai ser tirado muita coisa de você. Quando o pastor Flávio hoje de manhã falou sobre aquele empregado e o empregador, eu me assustei com aquilo, porque isso é verdade mesmo. Cuidado, vão tirar muita coisa de você, e você vai ter que ter valores a ponto de, quando tirarem, você permanecer firme, porque vão tirar. O fim reservado ao homem que serve ao Senhor não é saúde, não é felicidade nem dinheiro. Você vai ter, pela graça e poder de Deus, muitas vezes até que seguir as coisas corretas e certas, e vai ter que fazer isso para conseguir levar avante a igreja. Irmãos, não adianta nós recebermos o envolvimento e o chamado de Deus através da comissão da igreja, porque eu creio que a comissão da igreja, quando ela se reúne, o Senhor Deus está falando sim. E fomos separados para o trabalho do Senhor. Estamos na frente de um grupo tremendo de pessoas a quem Deus confiou para nós. Mas se nós não seguirmos o que Deus pediu, o Senhor Deus nos fará cair dali. O que mais Deus precisa nos dizer como povo? Quais são os conceitos que o Senhor Deus precisa trazer para nós? Quantas vezes mais para seguirmos o que Deus pede? Mas mesmo assim pode ser que você adoeça. Sim ou não? E o que você vai fazer se você adoecer? O fim reservado ao homem não é saúde, não é felicidade e nem dinheiro. Você não tem que estar envolvido com a mensagem ou com as coisas de Deus esperando receber isso. Você tem que continuar apesar disso. Por quê? O único objetivo de Deus não é saúde, não é felicidade nem dinheiro, é santidade. Deus não é uma máquina de trazer bênçãos aos homens. Ele não veio livrar os homens porque tinha pena deles. Ele veio livrar os homens porque os havia criado para serem santos. E Ele não vai parar até conseguir isto. Amém. E o grupo que vai continuar, terminar o trabalho de Deus, vai ter que fazer o trabalho que Ele concedeu para Noé, que antes dele tinha concedido para Adão, que Ele ofertou para Abraão, que Ele entregou nas mãos do povo de Israel através de Moisés, que Ele concedeu ao povo de Israel na ascensão do mundo, que era para sermos a cabeça e não a cauda. Ele então ofertou isso aos discípulos, passou pela mão de Daniel como visão, entregou para um povo que foi levado a fogueiras, irmãos, e fogueiras tremendas. E quantos sofreram para essa Bíblia hoje estar nas nossas mãos? E eu cito para vocês Lutero, Calvino, Knox, os grandes homens que vieram antes de nós. Todos eles entenderam uma coisa só. Eles entenderam que o desejo de Deus era a santidade pessoal. Ouça o que eu vou lhe falar. No grande conflito, não somos chamados a construir impérios, não somos chamados para sermos aceitos. No grande conflito, o chamado de Deus para nós é para dizer para a eternidade toda que o diabo está errado e que Deus está certo. Amém. E você só pode dizer isso com a sua atitude. Não adianta, irmãos, existe uma palavra que é falada sem letras. Qual é? Comportamento, atitude, responsabilidade, trabalhar em prol dos outros. Sabe qual é a melhor maneira de pregar? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como membro de igreja, e a gente olha e fala: meu Deus, como eu preciso disso. A prova que Deus venceu são as suas escolhas. A prova que Deus venceu. O que é você? O que você é? Qual profissão você tem nos últimos dias? Eu não estou falando do que você aprendeu na faculdade. Não estou falando do que você faz para ganhar o sustento de cada dia. Eu estou falando da profissão de fé. Quem é você de verdade? Você daria a vida pelo que está escolhendo? Irmãos, temos a gloriosa obra de apresentar Jesus para o mundo. A gloriosa obra de apresentar Jesus para o planeta. A estranha obra de condenar o pecado. E condenamos o pecado com a nossa conduta e com a nossa voz. Se tem algo que dói terrivelmente para um membro comum, é olhar quem lhe lidera tendo menos consagração do que ele próprio.
Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Se tem algo que dói, que corrói, que machuca, que desestrutura um membro comum, é olhar para quem lhe lidera e ver que ele tem menos consagração do que si próprio. Irmãos, temos que começar a mudar a posição. Temos que começar a ver, estamos no melhor momento. Qual é? O fim. Temos a melhor igreja, a igreja verdadeira de Deus na terra, a igreja adventista do sétimo dia. Temos a melhor pregação, a pregação dos 3 anjos. Irmãos, isso é verdade. Irmãos, estamos no finzinho da história da terra, aqui no finalzinho. Passamos por tudo que os que vieram antes de nós passaram e podemos olhar para trás e dizer: tudo aconteceu. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Nós não estamos numa igreja de ideias, nós estamos numa igreja de certezas absolutas. Estamos na maior responsabilidade que se poderia ter. Somos responsabilizados, porque estamos envolvidos diretamente no final da história da redenção. E o Senhor Deus vai colocando a gente, em cada um num pedacinho, como o sal da terra, como a luz do mundo, cada um num cantinho do planeta. E você está lá naquele pedacinho que é um tijolo para a construção do trabalho de Deus, da igreja do Senhor na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende a quantidade de anjos que estão ao seu redor? Para você ter a gloriosa obra de apresentar Jesus para o mundo, a estranha obra de condenar o pecado com a voz, com a conduta, responsabilizar os mais jovens. Irmãos, estamos vivendo na época mais triste, em que pela primeira vez na história, os pais sabem menos do que os filhos. Você já ouviu? Já ouviu falar sobre isso? Irmãos, é vergonhoso. É a primeira vez na história em que os pais sabem menos do que os filhos. Não é tratar de doença simplesmente, irmãos. Não é tratar de uma doença emocional que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de tratar, eu estou falando de prevenir e mostrar que é possível viver diante de um Deus que cura, que salva, que restaura, que dirige, que transforma pessoas. Isso tem que começar por quem? Nada é mais franco do que as nossas atitudes. Palavras mentem, atitudes acabam se revelando. Por isso o Senhor Deus quer pessoas em quem Ele possa trabalhar, em quem Ele possa trabalhar e funcionar. Irmãos, olha aqui, ó. O Evangelho não é salvação para todos. O Evangelho não é salvação para todos, mas é salvação para aqueles que creem. Para o resto, é uma sentença de morte. O Evangelho não é salvação para todos, é só para os que creem. Para o resto, o Evangelho é uma sentença de morte. Por isso eu quero pedir a você, em nome de Jesus, pega na sua mão a responsabilidade tremenda de fazer esse trabalho funcionar e diz: Senhor, eu preciso disso em minha vida. Usa esse momento aqui, deste culto pela manhã, para dizer: Senhor, me consagre, me converta. Senhor, trabalha diante da minha mente, me ajude, Senhor. Eu sou um dos últimos líderes da terra, da tua igreja verdadeira. Você não está precisando ser alcançado lá de fora. Você já veio. Você não precisa ser convencido de trabalhar. Você já está trabalhando. Você já faz parte da liderança da igreja. Agora, meus irmãos, o que nos falta? Qual é o trabalho? Senhor, vivifica a tua igreja frente a um mundo que está preparado para cair. Nós estamos num mundo que vai cair. Todas as saídas que o mundo tem não vão funcionar. Está na hora de você, solução. Você que é a solução do planeta. Você se colocar e dizer: meu Deus, toma na minha mão e me leva, Senhor. Deixa Deus te levar. Faz Deus trabalhar em cima disso. Faz Deus trabalhar em cima da tua história pessoal. E agora, eu vou cantar um hino que você conhece. Vivifica a tua igreja, Senhor. Vivifica a tua igreja. Vivifica teus membros. Deus só pode vivificar a igreja a partir da liderança, irmãos. E eu queria convidar você para isso. Alguma coisa que você ouviu aqui hoje de manhã que te deu uma luz vermelha na mente? Tem alguma coisa que esses líderes, essas pessoas que Deus separou,
falou aqui que fez com que você pensasse, em nome de Deus, pega isso como tua chance. Poucos sermões você ouvirá daqui para frente, porque não vai dar tempo. Estes são os dos últimos. Não vai dar tempo. Se eu tivesse a linguagem correta, eu ia te explicar quão pouco falta. Mas eu não consigo, só o Espírito de Deus é capaz de te mostrar isso. Então, irmão e irmã, em nome de Jesus, se levante como solução, mas viva como solução. Que o Senhor Deus, na sua graça e na sua misericórdia agora, enquanto eu canto, possa tocar em você, mexer ali, porque o Espírito de Deus está andando aqui, ó. Ah, se nossos olhos fossem abertos, da multidão de anjos que estavam ali fora, irmãos, antes de nós colocarmos o pé, antes de virmos aqui, a quantidade de anjos que entraram, imensos, que estão aqui dentro agora, e que vão acompanhar vocês de volta para casa. Então, em nome de Jesus, aproveita isso e diga: Senhor, eu quero. Faz em mim esse trabalho, Senhor. Me prepara para ser líder de verdade. Trabalha comigo. Senhor, tu me escolheste, agora eu te escolho. Fala isso para Deus. Então, enquanto eu canto, se você quiser e se levantar pela autoridade que Jesus me dá, como membro da igreja de vocês, eu não tenho cargo eclesiástico nenhum, eu sou um membro comum. Eu queria pedir licença para orar pela sua vida. Você não tem ideia o quanto eu respeito você. Você não tem ideia quantas horas eu passei orando para vir aqui falar para você ser o líder da minha igreja, a igreja de Jesus na terra. Então, se você ficar em pé, eu queria orar pela sua vida, orar pela sua história, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelos conceitos eternos que Deus concedeu e ofereceu para você.